Hoje o Mais Quinta tá diferente, esse troca-troca tá babado. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho. Hoje a gente vai receber uma mulher incrível. Ela é jornalista, atriz e roteirista. Ela tem 35 anos, é capricorniana, irmã, filha, tia, amiga e solteira, gente, porque tá difícil arrumar um boy que presta ultimamente. Ela é ativista das causas LGBTQI, APN+, e se tornou uma mulher aos 33 anos. Depois dessa apresentação toda, vence na vida. É isso! É isso! Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui, de ter esse canal, né, de comunicação maravilhoso. Que bom. Amor, vou pedir pra você, pra gente começar a conversar um pouquinho, como é que você se descobriu Radassa? Como é que foi a primeira vez que você pensou que você seria a Radassa? Sempre esteve ali em algum lugar. Só que, assim, aos 15, 16 anos, de alguma forma eu quis mostrar para o mundo que existia a Radassa. Só que naquela época, 2002, 2003, né, era outro mundo, as pessoas tinham uma outra forma de pensar. E eu tinha um boy de quinta naquela época, que ele colocou assim 1001 obstáculos, falou que, né, que o meu futuro seria a prostituição, seria as drogas, cadeia. Então assim, aquilo lá me causou um pânico, né? Eu falei assim, não, então não tá na hora da Radassa vir pro mundo, né? Aguentei mais um pouco. Aos 19 anos eu fui, né? Falei assim, agora acho que agora é a hora, né? Porque não tinha mais aquele boy de quinta. Fui numa consulta, né? Falei pro doutor, eu sinto que tem uma mulher aqui querendo sair, né? Ela precisa sair. Você foi procurar um médico, Foi profissional procurar um médico pra te ajudar a Isso. ser quem você gostaria de ser. A ser Aí, quem você era, na verdade, né? Perdão. Aí esse doutor olhou pra minha cara e riu, falou assim, isso não existe. Sabe? Eu saí de lá assim tão frustrada, eu falei assim, mas como? Como não existe? Então assim, Roberta Close, outras, é uma fantasia que só eu vejo, né? Sim. A Radassa só eu que vejo. Aí eu saí de lá frustrada, falei assim, não tem jeito, né? E ainda naquela época não tinha tanta informação quanto tem hoje, né? Eu fiquei, aí esperei. Você morava com a sua família ainda? Morava com a minha mãe, padrasto, irmãs. Então assim, eu esperei, falei assim, eu vou fazer minha faculdade, vou me formar. Depois que eu, né, tiver minha vida estabilizada, né, nem que não seja financeiramente, mas que eu tiver, assim, eu tenho um curso superior, né, assim, eu sou alguém, não sou uma criminosa, não sou nada disso que eles falam que a gente, né, quando se revela uma pessoa trans, a sociedade já julga dessa forma. Já te marginaliza, já né? marginaliza. Já te coloca a parte da sociedade, no lugar de que... Então, e hoje, mesmo eu sendo formada em jornalismo, as pessoas ainda olham para mim assim e perguntam, você faz programa? Então, assim, é complicado, né? Porque as pessoas imaginam a pessoa trans, a mulher trans como prostituta, como... Sempre relacionada à sexualidade, ao trabalho sexual e não como uma pessoa que, né, que vive, Exatamente. que trabalha, que paga suas contas, que se resolve, que ama, que tem prazer, que tem desejos, que tem vontades. Com certeza. Né? Quando você foi se inscrever na faculdade, que você passou no seu vestibular para jornalismo e tal... Foi para letras. Foi para letras? Foi na segunda graduação que eu comecei e não terminei. E como é que foi isso? Que você se matriculou, mas na hora errou aonde o campus, virou aquela bagunça toda? Como é que foi? Nessa época eu tinha 30 anos, eu estava assim, no auge da minha depressão. Né? Minha não, né? Porque doença nunca é da gente. Eu estava no auge da depressão. Aí o que aconteceu? Eu tomava muito remédio controlado e eu viajei, fui, né, para o Rio de Janeiro, voltei. Quando eu voltei, eu fiz a prova do Enem, né, dopada, assim, sabe? Tipo, sem noção de nada do que eu estava fazendo. Aí eu viajei de novo, fui para o Paraná, fui para São Paulo. Lá em São Paulo, eu
vi o resultado, né? Que havia sido aprovada. Aí eu fiz a matrícula, tá? Né? Só que, com aquela perturbação toda de remédio, eu me inscrevi para o campus Rondonópolis. Eu tinha certeza que eu tinha me inscrito para Cuiabá, né? Que eu ia passar na UFMT de Cuiabá. Aí quando eu vi lá aprovada, eu fui ver lá Rondonópolis, eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Eu falei, mas eu vou. Voltei para Cuiabá, arrumei minhas coisas, fui lá em Rondonópolis, fui numa tarde, fui lá, fiz a matrícula, voltei, aí quando deu o período de voltar para estudar, fui, aí comecei a estudar, né? E lá em Rondonópolis, que daí eu comecei a ter noção do que era a minha vida, né? Porque eu tava num lugar assim, longe da família, longe de todo mundo, sem dinheiro, sem nada. Então, assim, eu encontrei amigos, uma amiga em especial, que ela é umbandista. E ela me convidou, vamos no terreiro? Falei, vamos, né? Eu nunca tive problema com nada. Falei, vamos. Aí cheguei lá no terreiro, né? Na hora, assim, eu amei. Falei assim, aqui é meu lugar, é minha casa. Aí comecei a frequentar Umbanda, comecei. E aquilo ali foi me libertando, né? Dos remédios, das crises, de tudo. E eu, com isso, eu fui revendo a minha vida, né? Assim, eu não preciso de autorização dos outros para ser quem eu sou. Eu não preciso de um apoio, assim, de alguém dizer assim, você deve isso ou deve aquilo. Eu posso ser dona da minha vida. Então, assim, daquele momento, eu entendi que eu precisava dar um passo na minha vida, que eu não dependia da aprovação de ninguém, né? Quem tinha que me aceitar, me aprovar, era eu mesma. Então, assim, o processo de transição começou ali, só que, de fato, a minha transição, né, mudança de nome, de características físicas, começou 2 ou 3 anos depois. Você estava com quantos anos nessa época? 30 anos. Lá né? em Rondonópolis. Uhum. Né? Aí eu fiquei lá uns 4 ou 5 meses. Né? Daí não estava dando mais certo. Aí a universidade entrou em greve. Aí eu voltei para casa, né? Eu vou para casa porque pelo menos eu vou estar perto da minha família. Uhum. E nessa volta eu consegui, assim, depois de formada, o meu primeiro emprego na área do jornalismo. Sim. Assim, eu fiquei feliz. Né? Você transferiu a faculdade para cá e terminou aqui, então? Na verdade, eu transferi, só que eu não terminei. Eu desisti do curso, né? Porque assim, eu sempre quis fazer letras. Mas quando eu estava lá cursando, eu falei, não é isso que eu quero. Sim. Daí eu desisti do curso. Assim, o curso foi só um motivo para eu me encontrar, para eu ir para lá, para eu descobrir o que eu precisava mudar na minha vida. E o que aconteceu? Um dia, eu ainda, né, naquele personagem masculino que eu tinha que representar, né, para a sociedade, eu fui ao shopping, tô lá, fui ao banheiro, né, eu sempre usei aquela cabine fechada, tô lá fazendo minhas necessidades, aí quando eu olho assim, um celular me filmando de cima. De cima da cabine do banheiro? Da cabine. Aí eu, né, dei um grito. Aí a pessoa saiu correndo assim, né, e eu fui atrás. O que você tá me filmando? Aí eu sei que a pessoa me agrediu, cuspiu em mim, foi o maior bafafá ali dentro do shopping Pantanal. Aí eu chamei o segurança, falei assim, eu quero que chame a polícia. Né? Aí eu peguei, daí o segurança conversou, liberou os meninos, e eu falei assim, não, mas eu vou procurar meus direitos, né? Fui na delegacia, registrei um boletim de ocorrência, aí Mas eles apagaram a mensagem antes de liberar o vídeo, antes de liberar os meninos, ou só liberaram os meninos? Não, só liberaram. Ó, esse crime não prescreve mais, tá? Só pra vocês saberem, não prescreve mais. Nós vamos ligar a convidada do troca-troca anterior para nós resolver isso aí, que isso aí não tá certo, não. Aí eu voltei lá no shopping, porque esses 2 meninos trabalhavam lá, né? E eu encontrei um deles, né? Na verdade, assim, eu segui ele mesmo. Falei assim, eu vou descobrir quem quer esse guri, o que ele quer. Aí ele veio conversar comigo, né? Ele falou assim, meu amigo que fez isso com você, eu não concordei. Eu falei assim, você não concordou, mas você ajudou ele. Sim. Né? Você tava lá, você inclusive, na hora que ele falou, gritou que eu era aidética, você bateu palmas, né?
Eu falei assim, se eu fiz, eu posso fazer um exame e provar pra você que eu não tenho AIDS, não tenho nada. E daí, como que fica a situação? Aí eu falei assim, eu já coloquei na mão da justiça, vamos esperar. Aí fomos pra audiência de conciliação. Aí chegou lá, eles pediram desculpas, né? Eu aceitei e falei assim, ó, não quero mais, né, me desgastar com isso. Sim. Vive a vida de vocês, eu vivo a minha. Sim. E foi, né? Aí o local onde eu trabalhava, o site, com base no boletim de ocorrência, eles fizeram uma matéria. E logo todos os sites de Cuiabá fizeram a mesma matéria, né? Sim, sai com Sabe? assessoria É. e claro. Aí, Mas que eles aconteceu? entrevistaram você e tudo, falando. Sim, né, eu contei, né? Eu entreguei o boletim de ocorrência, né? Com os relatos. Aí o que aconteceu? Não deu 10 dias, minha demissão estava lá. Então assim, eu que acabei sendo prejudicada por causa daquela situação. Eles ganharam, olha só esse rolê. Os meninos que cometeram um crime foram liberados. E aí em seguida o site se utiliza desse material, ganha vários cliques, tanto que a matéria repercutiu em vários outros veículos. E aí a gente vê o quê? Que quem sofre a partir disso continua sendo a vítima. Sim. E aí sofre mais uma agressão por parte de quem estava ali, que já te conhecia, que era seu contratante, né? E Exatamente. que ainda para melhorar a situação, fala, bom, pronto, né? Já ganhei todos os cliques que eu precisava, agora eu não preciso mais de você, porque a sua história mancha, né? Você está no meu métier de profissionais aqui não é muito bom para mim. Os cliques na minha matéria e, né, o sensacionalismo gerado em cima disso é bom. Com certeza. Não é? Mas desculpa, porque eu fico indignada com esse tipo de comportamento, gente. É muito absurdo, porque não é uma coisa, você perde um emprego, você tem vida, você tem toda uma situação porque você sofreu uma violência e teve coragem de denunciar. E aí você me pergunta por que muitas mulheres não denunciam? Por quê? É muito complicado. Desculpa, desabafei, eu não aguento, desabafei. Mas e aí, como é que aconteceu depois disso, né? Você foi demitida, Sim. E aí, como é que... Então, nunca mais eu consegui um emprego em nenhum veículo de comunicação aqui de Cuiabá, né? Assim, eles estão contratando, precisam de um repórter. Manda o meu currículo. Alguns ainda respondem, né? Pedem para fazer um teste, faço o teste. Só que assim, eu já sei que esse teste é só uma fachada, porque eles não vão me contratar. Pela exposição que você tinha tido na Sim, mídia anteriormente. então assim, Você ainda não tinha feito a transição Não. quando isso aconteceu. Ainda não tinha, né? Tanto que o ocorrido foi no banheiro masculino, né? Aí vem aquela história, né? De pessoas, mulheres trans usarem o banheiro feminino que vai estuprar outras mulheres. Eu nunca vi acontecer isso no banheiro feminino. Né? Uma mulher filmar a outra uma pra mulher poder... filmando a outra, né? Então assim, pra você ver como que as pessoas são doentes, né? Então assim, isso acontece no banheiro masculino. Se você vai lá no Xvideos, você vai lá, banheirão, você só vai ver homem filmando, né, por baixo, por cima, para tudo quanto é lado. Entendeu? Então assim, aí a mulher trans que não presta, né, aos olhos da sociedade, nós nos vestimos de mulher para abusar de outras mulheres. Chega num nível de absurdo que a gente não tem. É por isso que esse programa existe, que é pra gente poder ter coragem de falar e de rir desses absurdos. Porque a gente precisa escancarar e mostrar que essas coisas acontecem e que não faz sentido nenhum esse tipo de comportamento, esse tipo de preconceito, eu não sei nem do que chamar isso, porque entra num campo que, sei do que chamar, é crime, é preconceito,
LGBTQIA, fobia. Desculpa que você me apresentou ontem 2 letrinhas novas que eu não sabia que tinha. Vou até fazer um adendo aqui no meio da nossa conversa, depois a gente volta. Tá. Porque tem muita gente que fala que LGBT é um monte de letrinha. Não é um monte de letrinha. Representa muita gente e é muito legal a gente ter respeito e entender do que se trata. Então eu vou falando e aí você me ajuda, que se eu estiver errado você me corrige, tá? Pode ser que eu esqueça alguma letra, né? Porque... L é de lésbicas, o G de gays, B de bissexuais, T de transexuais travestis e travestis, Q de queer e de intersexo, ok, A... É difícil, gente, é muita coisa. Assexuados, que também já entra nesse rolê. Pansexuais e gênero neutro. Na minha época era só GLS. GLS. Eu sou dessa época. Muito bom. E aí tá, você sofreu esse momento de assédio, você foi demitida. E aí, o que rolou, gata? Porque você não estava mais conseguindo emprego na área do jornalismo, todo mundo precisa trabalhar para viver. Como é que rolou isso? Eu fiquei dependente da minha irmã, da minha mãe, assim, naquela loucura toda. Aí eu, né, assim, eu não consegui emprego. Eu voltei pra depressão, né? Sim. Mas eu vou sair da depressão. Não vai me derrubar mais uma vez, não. Aí foi nessa época que eu já conhecia o Elton, que é o diretor do MT Queer, né? E eles estavam gravando uma série, que foi por acaso, eu assistindo lá no YouTube, eu encontrei o canal. Aí eu vi que eles estavam gravando a série. Na hora eu liguei pra ele assim, olha, vocês estão gravando, eu quero atuar. Arruma um papel aí pra mim. Aí tá, daí ele passou, né, um tempo ele ligou pra mim e falou assim, olha, a gente vai gravar aqui na Cracolândia. A gente tá precisando de um personagem assim pra fazer papel de craqueiro, cracudo, né? Uma pessoa da Cracolândia. Eu vou. Peguei umas roupas lá, rasguei, né? Fiz assim o personagem. Era só essa participação, você não tinha fala nem nada. Mas falei, eu vou me mostrar. Aí fui, dali eu já me convidou para um outro personagem, né, que eu fiz um curta chamado Rosalino, que eu era o irmão homofóbico, né, que quando ele se assumiu gay, o irmão agrediu ele, né, então foi uma assim... Aquilo me machucou também, né? Porque assim, eu sentia homofobia de perto. Eu sentia a vida inteira, né? Dentro de casa. E logo depois eu gravei o outro curta, Pra Sempre Renato. Então, e nesse curta eu fui o padrasto do Renato, que assim, essa história é a história do... Deixa eu lembrar aqui, Itabeli... É o menino que foi assassinado pela mãe e pelo padrasto porque ele era homossexual. Sim. Eu não lembro o nome dele agora. Mas é uma história muito famosa que deu na mídia nacional. E eu fui o padrasto. Então, assim, os 2 únicos personagens masculinos que eu tive dentro do MT Queer. Dali pra cá, aí veio a Radassa. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como foi, qual a importância do MT Queer na sua vida. E como é que aconteceu o surgimento da Radassa? Teve vários fatores, mas um que foi mais marcante. Eu ainda, antes da transição, eu falei pro Elton, eu quero fazer uma personagem trans. Ele, não, porque não é o seu lugar de fala. Aí eu fiquei, né, não é meu lugar de fala? Falei, gente, que absurdo é esse? Eu sou uma mulher, será que ninguém vê isso? Mas é só eu que vi a mulher, né? Eu vou fazer ele engolir as palavras dele. Eu vou mostrar que é meu lugar de fala. Aí, né, fui, conversei com a minha mãe, conversei com as minhas irmãs. Falei, olha, eu aguentei até aqui. Eu segurei esse personagem até aqui. Só que hoje eu tô matando ele. A partir de hoje, vocês esquecem o que ficou para trás. Agora eu sou a Radassa. E pronto, e foi ali, postei no Instagram, no Facebook, me assumi pro mundo. Aí a mídia exploradora veio fazer matéria comigo, né? Jornalista se transiciona aos 33 anos e tarará, tarará. Entendeu? Então assim, eu falo assim,
a mídia só gosta de explorar, né, o gênero. Clickbait, né? Gosta de clique. Gosta de clique. Aí quando é para dar uma oportunidade, não dão, né? Então assim, eu pensava assim, ó, eu não vou mais dar entrevista para ninguém, não vou mais. Aí depois eu pensei, não, eu tenho que dar entrevista, eu tenho que mostrar que eu existo. Eu sou resistência, né? Sim. Porque se as pessoas não conhecem a minha história, né, a pessoa que está lá no, assim, no interior, que ela não tem, né, assim, as mesmas oportunidades que eu tinha, não tem uma referência, como que ela vai conseguir, né, se libertar? Assim, então eu tenho que ser o exemplo. Sim. E assim, eu dou minha cara a tapa, eu vou, né, eu faço, eu brigo, eu luto, né, sou ativa nas redes sociais, estou brigando com todo mundo, é questão política, é questão de saúde, é questão de racismo, preconceito, eu tô lá, eu tô batendo em todo mundo. É isso. E sempre que você quiser vir aqui bater, a gente abre a porta e te ajuda a bater junto. Venho toda semana. Já separa um quadro pra mim aqui. Amor, já me avisaram que o nosso tempinho tá acabando. Foi um prazer, uma honra te conhecer. Igualmente. Tem que agradecer o Elton por ter me apresentado você. Foi incrível ter você aqui. As portas do Boy de Quinta estão sempre abertas para você, quando vocês quiserem. Fiquem à vontade, o MT Queer tem espaço aqui, sim, sempre. Vocês são muito bem-vindos. Muito obrigada de todo o coração por ter dividido a sua história com a gente, por ter vindo até aqui e disposto o seu tempo para ter esse tempinho com a gente. E eu tenho que voltar mesmo, porque eu tenho que expor os boys de quinta. A gente não teve tempo de falar sobre isso. Pois é. Gente, muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até agora. Se você ainda não deu o seu like, não se inscreveu no canal, faça isso. E se você já fez, aproveita agora, aperta o botãozinho de compartilhar e manda para os seus amigos, que também ajuda a gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo seu tempo e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.